Fala, povo lindo, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo também, graças a Deus, né? Dias atrás aí falei sobre livre-arbítrio, né? Falando então que nós, naturalmente, nós corremos aí para o prazer, fugimos da dor, e isso é o livre-arbítrio, né? Você poder dizer não para o prazer e fazer o que é preciso fazer, o que é necessário você fazer. E aí, eu estava pensando o seguinte: a palavra não, ela não é entendida pelo cérebro, né? Quando eu digo para você assim, ó, não pense numa carreta, você já pensou, né? Eu falo assim, ó, não pense num Fusca, já pensou. Então, quando eu falo a palavra não, o nosso cérebro ela não computa a palavra não. O nosso cérebro não percebe, né? A nossa linguagem interna ela não computa a palavra não. E aí eu fiquei pensando nisso, né? O não, ele não é natural. O não é algo que só quem tem livre-arbítrio pode executar. E pode executar com maestria, né? Só que muitas vezes o seu estudante, ele não tem o livre-arbítrio. Ele é escravo dos prazeres, ele é escravo do mundo, ele é escravo de outras pessoas. E ele meio que vai junto com a grande massa, ele vai junto com as informações que ele recebe. Ele não pensa muito a respeito de nada. E aí, se ele é escravo, ele não tem o livre-arbítrio ainda, como é que você resolve isso? De uma maneira muito simples. Você transforma todas as suas formas negativas de se referir a ele com formas positivas. Então, por exemplo, ao invés de eu dizer para você assim, não pense numa carreta, eu penso assim, o que é que eu quero que você realmente pense? Ah, eu quero que você pense num Camaro amarelo. Então, ao invés de eu dizer assim, ó, não pense numa carreta, eu digo, pense num Camaro amarelo. E só essa mudança já faz toda a diferença. E aí, ao invés de eu dizer para ele assim, pare de fazer bagunça, não faça bagunça, não converse no momento X. Não. Você vai ter que pensar o que é que eu gostaria que ele estivesse fazendo no momento em que eu estou dentro da sala. E aí você vai dizer assim para o seu estudante, ó, dica boa e prática, hein? Você vai olhar para o seu estudante e vai dizer assim, faça tal coisa. Então, por exemplo, eu quero que ele faça um trabalho é, de um cartaz. Então eu digo para ele assim, faz um favor para mim, pegue uma cartolina. Ele vai pegar a cartolina. Faz um favor para mim, escreva aqui, trabalho de tal coisa. Ele vai escrever trabalho de tal coisa. Lembra? Isso é para quem não tem o livre-arbítrio. Então você vai perceber que alguns estudantes, inclusive deve ter aí algum vídeo que eu já fiz sobre situações difíceis em sala de aula, né? E aí você já deve ter visto eu falando isso de alguma forma. O seu estudante ele vai gerar para você uma situação difícil exatamente porque ele não tem o livre-arbítrio, né? Ele vai correr para o prazer que ele quer, então ele está lá com o olho no objetivo dele, e ele não está ligando para aquilo que ele não quer. Porém, aquilo que ele não quer é o que ele precisa. E aí o que é que você vai dizer para ele? Olha, escreva aqui, faça isso. No momento que você for explicar, você vai dizer assim: agora todo mundo em silêncio para me ouvir. E aí algumas pessoas vão continuar conversando, como acontece, aí você chega lá e fala assim, amigo, faz silêncio agora. Eu preciso explicar. E aí você vai conversando com ele sempre de forma positiva. Por quê? Porque ele não tem condições sobrenaturais, ele não está acima do natural normal, né, para dizer não, para entender a palavra não e para executar a palavra não. Então ele não consegue, porque o cérebro dele só entende situações positivas. Só entende aquilo que dá prazer para ele. E aí, você pode criar então estratégias dentro desses prazeres que você já sabe que ele tem. Até que você plante uma sementinha nele lá, para ele entender que ele precisa criar o livre-arbítrio, que ele precisa deixar de ser escravo dos prazeres. Tá bom? Ouso dizer que só tem uma forma de você realmente ganhar o livre-arbítrio e se libertar, digamos assim, né, dos pecados, dos prazeres, das vontades próprias, né?
Não tem outro jeito, você já sabe qual é. Se você não sabe, continua me acompanhando aqui, que em algum momento você vai perceber qual é a melhor maneira de você andar sobrenaturalmente, de você estudar, de você conseguir parar tudo aquilo que te dá prazer e pensar naquilo que é preciso fazer e fazer aquilo que precisa ser feito. É interessante que quando nós vamos estudar, é muito difícil para nós. Por quê? Porque a gente fica com o olho nos prazeres que a gente está perdendo, né, enquanto está fazendo aquilo. Muitos fizeram faculdades, né, em várias áreas, e você pergunta para o cidadão assim, onde é que você estava nessa aula aí que você não lembra disso? Ele fala, não, não estava nessa aula não. Eu estava no barzinho lá fora. Eu estava do lado de fora da faculdade, no barzinho, estava conversando e tal, essa aula eu perdi. Isso acontece por quê, né? Ah, eu não estava prestando atenção porque eu estava conversando com a minha amiga, né, naquele momento e tal. E por que que eu estava fazendo isso? Por que que eu estava deixando as dores de lado e buscando os prazeres, né? Eu estava fazendo isso porque eu não andava no sobrenatural. Eu não andava acima do natural. Não era eu ali dono das rédeas que conduziam a minha vida. A partir do momento que você tomar as rédeas que conduzem a sua vida, a partir do momento que você tomar a direção da sua vida, você vai ser realmente um protagonista sênior. No momento em que você for um protagonista sênior, você terá condições de ensinar para os seus estudantes como ser um protagonista júnior, um protagonista juvenil. Beijo no seu coração, até a próxima. Tchau.